Seja bem-vindo para esse vídeo e nesse vídeo daqui eu vou comentar com vocês sobre o Maurício Lemos, zagueiro ex-Galo e agora novo reforço do Vasco. Beleza? Então vamos lá, já solta aí a intro. Vamos lá então. Já tá aqui o anúncio oficial do Maurício Lemos. Aqui ó, Vasco acerta a contratação do zagueiro uruguaio Lemos. Zagueiro com já passagem pelo futebol europeu, estava no Galo, chegou a ser em determinado momento titular no Galo, mas nessa reta final, quando o time do Galo se encontrou, entre aspas, né, quando pelo menos se encontrou o time titular, o Lemos não estava entre os 11 iniciais, né? Então é um cara que já não estava tendo muito espaço no Galo, mas indo para o Vasco eu enxergo que pode ser um cara importantíssimo para esse time e com potencial para ser titular, inclusive. O Vasco que já anunciou alguns zagueiros, né? Já trouxe, por exemplo, o Lucas Oliveira, tem vídeo aqui no canal também. Zagueiro com passagens pelo Cruzeiro, pelo Valladolid e agora também pertence ao Vasco, tá bom? Então vamos lá, ó, o Vasco da Gama acertou a contratação do zagueiro uruguaio Maurício Lemos, de 29 anos. Então aqui a gente já tem a primeira informação sobre ele. Zagueiro de 29 anos, então não é nenhum garoto, que nem eu falei. A gente vai passar pelos clubes que ele já atuou. Já é um cara com uma certa rodagem, então não tende a sentir a pressão da camisa do Vasco. Ainda mais porque veio de um Galo, que também sofreu bastante pressão nessa reta final de brasileiro. Um cara com rodagem, como eu falei. Mas também não é um cara indo para a reta final de carreira. Então é um cara que fisicamente ainda está em bom nível. Enfim. O atleta defendeu o Galo nas últimas duas temporadas. A data da apresentação oficial do jogador ainda vai ser divulgada. Revelado pelo Defensor do Uruguai, né, aquele time com um símbolo roxo. O zagueiro logo se destacou após disputar o Sul-Americano e o Mundial Sub-20 pela seleção uruguaia. Foi para a Europa, onde defendeu as camisas do Rubin Kazan, da Rússia, o Las Palmas, da Espanha, e é ali onde eu tenho mais memória em relação ao Maurício Lemos no futebol europeu, pelo Las Palmas. Passou também pelo Sassuolo, da Itália, time que também foi do Matheus Henrique, que está no Cruzeiro, do Juan, zagueiro agora que está no São Paulo também. Também passou pelo Fenerbahçe, uma das maiores equipes da Turquia, né, junto ali com o Galatasaray. E pelo Benfica da Bélgica, esse time eu não conheço, tá bom? O zagueiro também conta com convocação para a seleção uruguaia principal. Aí aqui a fotinho dele com a camisa do Vasco, né? E aí aqui a ficha técnica completa dele. Então, ó, Paulo Maurício Lemos Marledei. Aí o apelido, né? Maurício Lemos, tem 29 anos, como foi dito. Nasceu em Ribeira, no Uruguai. É zagueiro. E os clubes? O Defensor, Rubin Kazan, Las Palmas, Sassuolo, Fenerbahçe, o Brentford da Bélgica e aí o Atlético, que era o último clube dele. Bom, então vamos aqui para a conclusão sobre a contratação. Eu enxergo que é um grande reforço do Vasco, era uma excelente oportunidade de mercado. Era um cara que já não estava com muito espaço no Galo, então era um cara que não dificultaria para sair do Atlético, né? Ele não era tão aproveitado. E nem eu falei, em determinado momento chegou a ser titular desse time, no início da passagem dele pelo Galo, mas nessa reta final, mesmo com o Galo jogando com três zagueiros, né? Sendo um deles o Batalha, um volante improvisado na função, mesmo assim o Lemos ainda era reserva desse time. Então o Lemos perdeu espaço, com isso o Vasco aproveitou a oportunidade e trouxe mais um zagueiro. O Carille é um cara que inclusive tem o vídeo aqui em relação à contratação do Carille como novo técnico do Vasco, aqui no canal para quem quiser, tá bom? É, O Carille é um cara que tem esse padrão de ter equipes que se defendem muito bem e às vezes tem dificuldade, às vezes não, por quase todos os clubes que ele passou, tem dificuldade para produzir gols. Não à toa, mesmo com o Santos campeão com rodadas de antecedência, ele foi demitido, tá bom? Justamente porque é uma equipe que é resultadista. Pode ter resultados, pode ser pouco vazada na grande maioria dos jogos, mas é uma equipe que tem muita dificuldade para a criação de jogadas. E até no perfil dos jogadores contratados do Vasco, isso já fica meio nítido. Se você reparar em todos os reforços do Vasco, pelo menos metade ou até mais são defensores. Então, o principal ponto que eu acredito que o Carille vai é, aperfeiçoar nesse time do Vasco é o sistema defensivo. E querendo ou não,
quanto menos gols você toma, mais próximo de empates ou vitórias você vai estar, né? Só que, lógico, o ideal é você ter uma postura ofensiva, propor o jogo, até para o espetáculo, até pelo entretenimento, isso é bom. Só que não é a característica do Carille. O Carille tem esse perfil de montar equipes que se defendem muito bem e tem dificuldade na criação. E como eu falei, até nesse perfil de contratação isso fica nítido. Em relação ao Lemos, eu acho que é um zagueiro que pode ser titular desse time do Vasco. Eu enxergo que esses dois zagueiros, principalmente, que são os caras que me vêm aqui na memória primeiro em relação aos contratados do Vasco, que é o Lemos e o Lucas Oliveira. São dois caras que chegam com potencial para ser titular desse time, tá bom? Então, na minha visão, o Vasco se reforçou bem, tá trocando completamente essa zaga, né? Era Maicon e Léo Pelé, ainda tem o João Vitor no time, então vai tendo boas opções, tendo o João Vitor, tendo o Lucas Oliveira, tendo o Lemos. É uma equipe que vai tendo boas opções para essa linha de defesa e realmente com o Carille tende a melhorar essa parte defensiva. Deve continuar com problemas para criação ofensiva, vai ficar muito dependente da bola aérea do Verratti e das criações e jogadas individuais do Payet e do Coutinho. É isso que eu espero, pelo menos, desse Vasco a princípio, tá bom? Mas pelo menos esse sistema defensivo, o Vasco vem se reforçando bem e a tendência é que tenha um ano com mais tranquilidade, sofrendo menos gols, tendo ainda dificuldade para a criação de jogadas pelo perfil do técnico. Mas, pelo menos defensivamente, é uma equipe que, na minha visão, vai apresentar uma boa melhora no comando do Carille, tá bom? No geral é isso. Achei que foi uma grande contratação do Vasco, uma excelente oportunidade de mercado de um cara já sem espaço no Atlético. Beleza? Foi esse o vídeo. Gostou? Deixa o like. Não gostou? Deixa o dislike. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos. Valeu e falou!